O desgoverno Lula 3, ele não tem esse número aí, Lula 3, só porque esse é o terceiro mandato presidencial do Lula. Não. Nós acabamos de descobrir que o 3 do desgoverno Lula representa também um dado alarmante. A cada mês, em média, 3 vezes mais pessoas são registradas como moradores de rua, segundo um levantamento inédito que foi feito por quem? Pela Gazeta do Povo. Sim, gente, é isso mesmo que você ouviu. O governo Lula 3, nesse governo, a cada mês que passa, 3 vezes mais pessoas estão nas ruas, passando necessidades, tendo que depender da solidariedade de outras pessoas ou então de assistência do governo para sobreviver. Analisem comigo os dados que eu vou passar para vocês, que são simplesmente assustadores e alarmantes. De janeiro de 2023, quando começou o governo Lula 3, até agora, recentemente, metade desse ano, julho de 2024, o número de famílias vivendo nas ruas do Brasil passou de 194 mil para 291 mil, o que foi um aumento aí de praticamente 100 mil pessoas, 100 mil famílias, de mais de 50%, segundo dados do próprio Ministério do Desenvolvimento Social. O Lula pode dizer que, em pelo menos uma coisa, ele supera o governo Bolsonaro. Nos primeiros 15 meses de governo Lula, ou seja, de janeiro de 2023 até março de 2024, o aumento do número de famílias vivendo nas ruas no Brasil já havia superado o número de famílias que vieram a viver na rua em todos os 4 anos de governo Bolsonaro. Vou repetir, em 15 meses de governo Lula, o número de pessoas que foram morar nas ruas foi maior do que nos 4 anos do governo Bolsonaro. Sendo que no governo Bolsonaro, nós tivemos a maior pandemia global dos últimos 100 anos, o que impactou fortemente a economia do mundo inteiro. Mas, no governo Bolsonaro, a média mensal de novas famílias em situação de rua foi de 1.660. Agora, com Lula, o pai dos pobres, o presidente dos pobres, a média triplicou. A média agora é de 5.264 novas famílias nas ruas cada mês. Esses dados absurdos do governo Lula mostram um aumento da população de rua no Brasil muito significativo e mais, mostram um aumento da pobreza. Isso me faz pensar sobre como a população brasileira está dividida. O Brasil tem uma população estimada aí hoje, pessoal, em 216 milhões de pessoas. Desse total de 216 milhões, a gente tem 39 milhões de pessoas que são aposentadas e pensionistas, ou seja, são sustentadas pelo resto da sociedade. Deviam ser sustentadas pelas suas contribuições que fizeram, mas isso foi consumido ao longo da história. Na prática, são pessoas que são sustentadas hoje por quem paga impostos. Além disso, tem dos 12 milhões de pessoas que são servidores públicos, ou seja, também são sustentados por quem paga impostos. E todo mundo sabe que esse número alto de servidores públicos não significa um bom serviço. Num levantamento da Organização Internacional do Trabalho, mostrou que países como Estados Unidos, México, Argentina, Uruguai, Chile, eles têm até proporcionalmente mais servidores do que o Brasil, mas os serviços prestados em todos esses países é muito melhor do que o nosso, que é considerado o serviço público de pior qualidade dentre todos esses países, segundo o levantamento feito pela organização The Global Economy. O índice elaborado por eles, que avalia a prestação de serviço à população, que inclui educação, saúde, saneamento, transporte, eletricidade, internet e outros, coloca o Brasil na posição 124 em um total de 177 países que foram analisados, estudados, considerados nessa pesquisa. Além disso, pessoal, nós temos 56 milhões de brasileiros que recebem Bolsa Família, que também são sustentados, que podem ou não estar ocupados e fazendo parte da força de trabalho. Segundo dados mais recentes, só 1 milhão e 200 mil pessoas, aí para ser exatos, que recebem o Bolsa Família, tem também carteira assinada dentre esses 56 milhões. Ou seja, é uma fatia muito pequena de pessoas aí trabalhando na formalidade dentre aqueles que recebem o Bolsa Família. O resto ou não trabalham ou trabalham na informalidade fazendo bicos. Presta atenção nesse número, 12 estados brasileiros têm mais beneficiários do Bolsa Família do que empregados com carteira assinada. Olhem esse absurdo. Então veja bem esses números, eu vou aqui trazer um cenário global, tá? 39 milhões de aposentados, 12 milhões de servidores, 56 milhões de Bolsa Família. Isso soma 107 milhões de pessoas que são sustentadas. Ou seja, têm seus salários pagos por terceiros. Mas sustentadas por quem, Deltan? Aí você pensa... Quem que leva o Brasil nas costas?
Se nós formos contar as pessoas ocupadas a partir de 14 anos, são aproximadamente 100 milhões de brasileiros, ou seja, menos do que os sustentados. A gente tem 107 milhões de pessoas sustentadas e nós temos aproximadamente 100 milhões de brasileiros que são empresários, empreendedores, funcionários das empresas, são pessoas que têm CLT ou que têm uma MEI, ou donos de pequenos, médios e grandes negócios, comerciantes, produtores rurais, fazendeiros do agro, grandes empresários, empreendedores, funcionários da indústria de produção, é quem realmente trabalha, quem carrega esse país nas costas e paga e financia esse sistema em que nós vivemos com dinheiro duramente conquistado por essas pessoas. E essas pessoas são as mesmas que o presidente Lula ataca diariamente, como o agro, que o presidente Lula diz que é fascista, negacionista, mau caráter, ou que Lula diz que fazem parte de uma classe média ostentadora, ou que diz que são os produtores industriais opressores da classe trabalhadora, apesar de ele agora mesmo estar querendo comprar aí o Aerojanja, um novo avião que pode custar até 80 milhões de dólares, ou 400 milhões de reais para ele, Lula, curtir viagens no exterior com a Janja. É esse país em que nós temos um presidente que demoniza e ataca quem trabalha e quem produz, que tem agora o maior número de novas pessoas em situação de rua dos últimos anos. Então, o que tem que acontecer, Deltan? Tá bom, você está falando do problema, mas qual que é a solução? Gente, tem que acontecer um incentivo para que haja uma migração das pessoas sustentadas para o grupo das pessoas que sustentam o resto. Tem que haver incentivos à produtividade, ao engajamento no mercado produtivo. Mas a visão progressista, a visão da esquerda faz o contrário, cria tantos benefícios e programas sociais não vinculados a incentivos à produção que muita gente se atira nas costas. Programas sociais são super importantes, mas eles precisam estar vinculados a incentivos para a pessoa trabalhar, para ela produzir, para ela sair da situação de ser sustentado, recebedor de impostos, para o Estado, para a situação de pagador de impostos, de alguém economicamente ativo. A pessoa pode até receber um peixe enquanto ela não sabe pescar, mas ela tem que ser incentivada para ela passar a pescar o seu peixe. O Thomas Sowell, nesse livro aqui, ó, Os Ungidos, ele faz uma análise dos programas sociais norte-americanos no momento ali que eles fizeram uma guerra contra a pobreza. Aconteceu isso aí nos Estados Unidos, na década de 60, pelos governos de esquerda, democratas, Lyndon Johnson, o Kennedy, e a propaganda que eles fizeram é que eles iam gastar muito com programas sociais, mas isso ia retirar as pessoas da condição de dependência do Estado. E depois os custos iam diminuir. E qual que foi o resultado? Antes dessas políticas e programas sociais, a pobreza vinha caindo. Depois, a dependência das pessoas do Estado aumentou para que essas pessoas saíssem da pobreza. O que aconteceu foi que o número de pessoas recebendo assistência mais do que dobrou entre 1960 e 1977. Os benefícios sociais aumentaram 8 vezes entre 1965 e 1969 e aumentaram mais de 20 vezes até 1974. O percentual que eles investiam em assistência social pulou de 8% do PIB para 16% do PIB. Dobrou entre 1960 e 1974. Isso mostra que os programas de assistência social dissociados de incentivo ao trabalho acabam gerando mais o quê? Mais dependência e não menos. Pensa comigo. O Bolsa Família não pode ser um tudo ou nada. Ele tem que reduzir progressivamente seu valor conforme a renda da pessoa aumenta, para que exista uma vantagem para a pessoa trabalhar. Mas se quando ela trabalha, ela perde automaticamente todo o benefício, não tudo ou nada, dá elas por elas. Aí ela vai preferir viver do Bolsa Família e não trabalhar, ou ter um salário equivalente ao Bolsa Família trabalhando. Você acha que ele vai preferir ganhar o mesmo dinheiro trabalhando ou sem trabalhar? Claro que sem trabalhar, ou trabalhando na informalidade e aumentando sua renda, dá elas por elas. Então, esse sistema, é claro, está na cara que ele não funciona. Mais ainda, voltando para a questão da situação de rua. O Iago Martins, ele estuda o tema das pessoas em situação de rua hoje lá na Acton University nos Estados Unidos, e um tempo atrás ele publicou esse livro aqui, ó, chamado A Máfia dos Mendigos. E ele se disfarçou, inclusive, de mendigo, conversou com muitos deles, e a conclusão a que ele chegou é que a caridade pública e privada dissociada de incentivos ao trabalho tem produzido uma fábrica de mendicância. Veja o que ele escreve, separei um trecho aqui para vocês, ó. Olha aqui o que ele escreve. O problema é que a criação de novos moradores de rua
tem sido incentivada pela caridade irrestrita e impessoal que transforma a mendicância em uma experiência mais confortável do que aquela de qualquer trabalhador comum. Gente, o problema que ele aponta, e ele é teólogo e é pastor, não é a caridade. A caridade ele defende como cristão. O problema é a caridade sem contrapartida, sem exigir uma contribuição, um trabalho, o desenvolvimento do indivíduo. Olha aqui, ó. Segue aqui o livro dele, tá? Separei mais um trecho aqui, ó. Para ele, isso infestou as ruas de salafrários, até mesmo gente realmente cretina, que prefere a vadiagem confortável em uma cultura de caridade, vivendo de sugar o esforço de bondade alheio, graças à ingenuidade dos ongueiros, dos pastores, dos políticos, assistencialistas, que vivem de ajudar pessoas sem se envolver com elas, sem querer resolver o problema. Vivem de dar assistência sem incentivar que a pessoa saia daquela vida. E eu quero saber a tua opinião. O que você acha? Você concorda aqui com o Iago Martins? Ele tem razão? Que sobra incentivo à vagabundagem no Brasil e faltam incentivos ao trabalho? Me conta aí sua opinião nos comentários.